寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas leves, coisas rápidas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria é: e se Marte fosse colonizado? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei, vamos direto ao vídeo. E antes de qualquer coisa, eu já vou avisando que minha área não é ciência espacial, espaçonaves, planetas, então provavelmente vão ter algumas coisas erradas, mas é só uma teoria, não levem a sério. Lógico, se for corrigir, corrija com educação, beleza? Mas enfim, sem enrolação, vamos direto ao vídeo. E já vamos começar na Guerra Fria, né? E um breve contexto é que, durante a Guerra Fria teve a corrida espacial e ninguém acreditou que o homem podia pisar na Lua até os Estados Unidos mandar o cara para lá. E até hoje muita gente não acredita que isso aconteceu, mas sim, isso aconteceu. Então, vamos supor que beleza, a partir desse momento a União Soviética ela para e pensa assim: mano, a gente não consegue isso, mas vamos pensar num plano ousado. Se a gente não conseguiu ir até a Lua, vamos então ir até Marte. Mas, obviamente esse plano não ia dar certo, até por causa das limitações tecnológicas da época. A União Soviética não estava indo muito bem, então eles meio que mantiveram esse plano, agora já seguindo a teoria, eles mantiveram esse plano. Então, a partir desse momento, eles vão estudando, vão fazendo cálculos e coisas do tipo, até que, beleza, a União Soviética cai, mas eles ainda mantêm isso em mente. E os Estados Unidos olhando tal, ele não leva isso muito a sério, mas já adiantando aí para 1997, 1998, os Estados Unidos, ele até pensa: a Rússia aí, novo governo, programa espacial, vamos participar também. Então eles propõem, meio que uma parceria entre a NASA e o programa espacial russo. E então com isso eles vão trabalhando junto, eles vão negociando, até que em meados aí de 2000, 2001, 2002 por aí, eles acabam fechando uma parceria e vão trabalhando forte nisso. E por mais que eles vão tendo seus problemas e coisas do tipo, os cientistas em si, a área da ciência, mantém unida, porque querendo ou não, isso é benéfico para toda a humanidade. Então eles vão fazendo diversos testes, vamos adiantar para 2010. Nesse período aí, a China, como já vai estar querendo crescer como potência, tanto militar quanto econômica, então eles não vão ficar de fora também de um projeto espacial. E com isso, eles vão aí se aliar com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, justamente para que ele também tenha a sua parte do bolo. E eles vão negociando, vão fazendo testes, vão se unindo. E por mais que pode parecer uma utopia, os governos se unindo em prol da humanidade, aqui a gente vai manipular um pouquinho isso, que não vai ser em prol da humanidade, vai ser em prol de benefício próprio. Mas como ninguém tem recurso o suficiente para fazer isso sozinho, então eles vão meio que se aliar, justamente para eles conseguirem ir para Marte e para eles também pegarem a sua parte do bolo. E eu acho que também que a Índia,
querendo ou não, iria se envolver, né? Inicialmente ia ser de um modo indireto, né? Com cientistas, com dinheiro, porque querendo ou não, ironicamente, a Índia tem muitos cientistas e muitos cientistas bons. Então a Índia iria acabar se envolvendo também, e acredito que eles só iriam participar ativamente, acho que a partir de 2017. Então, né, vamos dar um outro salto temporal, que em 2023 eles conseguem mandar aí a primeira pessoa aí para Marte, né? Não a primeira pessoa, mas eles mandam um indiano, um chinês, um russo e um americano, né? Esses 4 aí vão juntos, né, para tirar uma foto com suas bandeiras, para pegar amostras, fotografar o local, filmar o local. E lógico que isso ia gerar muita teoria da conspiração, e assim que eles pousassem, né, a partir daí eu já não sei quanto tempo leva daqui para Marte, mas acredito que a partir do momento que eles pousassem, o mundo ia comemorar, porque ia ser um fato inédito, né? Então, meio que, ok, as coisas iriam seguindo, só que eu acredito que a partir desse momento é que iriam começar os problemas, porque eventualmente, né, através da ligação da base internacional espacial internacional, sei lá como fala, eu acredito que a partir desse momento, né, que poderiam acontecer algumas sabotagens, né, como por exemplo, em cada país ligar aí para o seu astronauta e talvez pedir para sabotar a amostra do outro. Então, com isso, os astronautas, né, e cientistas, querendo ou não, eles iam ficar atentos, justamente porque eles não iriam querer ter suas amostras sabotadas, e provavelmente se um deles teve ordem para sabotar a amostra do outro, eles vão desconfiar de todo mundo, porque vai que o outro também recebeu essa mesma ordem. E eu creio que isso seria bem plausível. E assim que eles voltassem, outra coisa poderia acontecer. Delimitações de estudo, né? Porque, ok, a partir do momento em que eles voltaram, eles provavelmente iriam correr ali para mandar mais e mais cientistas, astronautas, para eles reivindicarem uma área em Marte. Só que como que ficaria, né? Porque ninguém jamais imaginou que pessoas poderiam ir para Marte. Então, eu creio que as coisas começariam a ficar tenebrosas aqui na Terra, porque cientistas poderiam sumir, astronautas poderiam sumir, e caso, por exemplo, o astronauta americano pegasse uma amostra de terra, de rocha, algo que tenha lá, e não tivesse encontrado nada, ele poderia acusar algum governo, né, de sabotar. Então, por exemplo, os Estados Unidos acusar a Rússia, a Índia acusar a China acusar os Estados Unidos. Então poderia ficar nessa acusação aí, né, caso nenhum deles tivesse uma amostra, e caso um deles tivesse amostra, aí que ele sairia, né, como o principal alvo. Então, mesmo se ele tivesse amostra, ele teria que negar até o último, né, justamente pelo fato, né, de que ele seria perseguido, e provavelmente os cientistas, os astronautas ali do país em questão que declarou que que achou alguma amostra, seria perseguido pelos outros 3 países, ou talvez até por negacionistas do próprio país, como tem de monte. Então eu acredito que essas pessoas aí teriam que ficar caladas, e caso eles acabassem falando, muito capaz eles acabarem falecendo forçadamente, se é que vocês me entendem. Então eu acho, né, que os problemas viriam depois, até porque, novamente, cada país ia acusar um ao outro, eles iam celebrar, a humanidade de certa forma ia comemorar um fato inédito, mas os problemas burocráticos iriam começar, né? E uma vez que outros países também poderiam querer participar dessa corrida para Marte, como por exemplo a Inglaterra, a França, deixa eu ver quais outros países, o próprio Cazaquistão ali, com uma certa ajuda da Rússia. Então, de certa forma, isso iria acabar gerando, né, uma corrida, e as pessoas, e os cientistas, os astronautas, né, a humanidade iria
querer correr ali para Marte já para pegar o seu cantinho ali, e não querendo falar de algo estilo ficção científica, que as pessoas iriam ser levadas para Marte, que elas iriam morar lá, não. Mas eu acredito que isso iria, tipo, principalmente para a base de estudo. Por exemplo, marcar um lugar de tal área até a tal área, tantos quilômetros quadrados aí da minha nave, é meu espaço, a partir dali é seu espaço. Então as coisas seriam graves, né? Porque como eu não teria como levar pessoas armadas para o espaço, apesar que, né, existe sim uma força espacial, né, tanto dos Estados Unidos quanto da China, não sei se a Rússia tem, mas eu acredito que seria algo meio tenebroso, né, porque aí tipo seria literalmente jogar uma bomba em Marte, a guerra já excederia a Terra. E eu sei que isso está ficando meio ficção científica misturado com guerras mundiais, mas é algo provável, né? Mas eu acredito que o mais provável mesmo seja a sabotagem do tipo um cientista, um astronauta invadir o espaço de estudo do outro e jogar alguma coisa para sabotar, jogar qualquer coisa, né, que mate bactérias, que evite proliferação. Então eu acho que provavelmente a briga seria mais intelectual e questões de sabotagem do que questões aí de um acabar zerando o outro. Isso poderia acontecer assim que chegasse na Terra. Além disso, os cientistas, né, responsáveis por levar e, entre aspas, buscar os astronautas também correriam sérios riscos, porque afinal, né, se os cientistas que levam e buscam estão mortos, quem é que vai fazer esse trabalho? Então seria uma profissão extremamente arriscada. Essas pessoas, assim que voltassem para a Terra com novas amostras, seriam totalmente perseguidas. Então elas teriam que ficar no off total, elas teriam que talvez até entrar num programa de proteção à testemunha, né? Aí já meio sendo chapéu de alumínio. Eu acredito que seria mais ou menos isso. Eu acho que poderia, sim, de certa forma, eventualmente ter um estudo em cooperação com os países, mas aí eu acho que ficaria muito mais limitado entre Estados Unidos e Índia, por exemplo, e China e Rússia, ou então Estados Unidos e Rússia e a China e a Índia acabar ficando sozinha, do que, por exemplo, sei lá, ou então Rússia e Cazaquistão, Estados Unidos e China e acabar isolando a Índia, o que for mais conveniente aí para a geopolítica daquele momento. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, mas essa foi a minha teoria mais tipo viajada, a minha teoria mais fora da caixinha. Inscrito que me pediu essa teoria, eu espero que você tenha gostado. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja as teorias tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Peça sua teoria, me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui, grupo no Telegram também, beleza? Enfim, falou e fui!